Olá pessoal, meu nome é Elaine Marchetti e esse é o meu canal. Hoje eu vou trazer um assunto bem legal para vocês, que é como é trabalhar aqui nos Estados Unidos, tá? Primeiramente nós vamos começar falando qual o valor, quanto o americano recebe para trabalhar aqui, como ele é pago, tá? Aqui, diferente no Brasil, do que é no Brasil, nós recebemos por hora, tá? Na verdade, cada hora paga que vai definir no final do mês o seu salário, tá bom? No caso aqui na Flórida, o piso salarial, na verdade o salário mínimo, ele começa com $9 a hora. Então é o mínimo, as empresas não podem pagar menos que isso, tá? E essa é a legislação aqui na Flórida. Nas empresas de recrutamento e seleção, geralmente eles vão colocar lá, toda a função, quais os conhecimentos que a pessoa tem que ter, qual que é a função que ela vai desenvolver, e no final ou no começo ele vai dizer, paga-se por exemplo, $9 a hora, $10, $12 a hora. Então você já vai saber, aí você já vai ter noção de qual vai ser no final do teu salário, tá? E uma coisa importante também é a questão dos trabalhos aqui, eles são divididos sempre em part-time e full-time, né? O que significa isso? Full-time, você vai trabalhar 8 horas, no mínimo 8 horas durante o dia, vai trabalhar uma semana de segunda a sexta ou de segunda a sábado, depende de empresa para empresa, tá? E part-time, você vai trabalhar um período do dia só, tá? Esse período, ele pode ser durante a semana, ele pode ser alguns dias da semana, ele pode ser final de semana, ele pode ser à noite ou ele pode ser até de madrugada. Mas aí vai ser part-time, tá? Então, basicamente, vai se definir o salário se lá no site de recrutamento e seleção de funcionários dizer full-time, paga-se por hora, 12 horas por hora, então você já vai ter uma noção que você vai trabalhar 8 horas por dia, 40 por semana, e 12 horas você já vai ter a noção do seu salário. Aqui é mais ou menos assim que a gente trabalha, mais ou menos assim não, é dessa forma que é imposto os rendimentos salariais do funcionário, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês, porque é bem assim, diferente do Brasil, né? Aqui pode até ter empresas que pagam por mês, mas é bem difícil, a maioria elas pagam por semana ou por quinzena, tá? Ou melhor, como eu ia falando antes, vai ter empresas que vai te pagar um salário cheio, tipo, te pago $3.000 por mês, tá? Tem que eu já vi, mas assim, é raro. A maioria das empresas você trabalhou tantas horas durante aquele período, elas vão te pagar aquele salário baseado nas horas que você trabalhou e no valor da hora que você acordou lá com a empresa em ganhar, tá bom? Então, em relação agora, outro ponto importante, eu já falei do ponto da hora trabalhada, o valor da hora, o mínimo do valor da hora, tá? E eu falei também do full-time, do período de trabalho, full-time ou part-time. E eu queria falar para vocês de leis trabalhistas aqui nos Estados Unidos. As leis trabalhistas, elas são bem diferentes mesmo das leis no Brasil, tá? A começar pela Previdência. A Previdência aqui, em resumo, a Previdência do governo americano, eles vão pagar em torno de 40%, 44% de o que você contribui, e no final da sua aposentadoria, eles vão pagar em torno de 40% do que você ganhou. Então é muito pouco. Então não dá para viver com aposentadoria pública, tá? Tem aposentadoria, porém não dá para você viver com isso. Então a maioria, todos os americanos, eles sabem disso e eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que ter a sua própria aposentadoria privada, tá? Então isso é uma coisa que já é certa na cabeça deles. Então, eles começou a trabalhar, né? Eles já começam a poupar pensando na aposentadoria. Então, isso é uma coisa bem diferente, porque, no Brasil, a gente só fica na dependência da aposentadoria pública, né?
Mas aqui não, aqui além de a pública, porque a pública paga pouco, tem a aposentadoria privada. Então, tipo assim, você vai contribuir um período de tempo. Quanto você quer aposentar? Quando, né? Com quanto? Aí você contribui durante todo aquele período até você se aposentar, tá bom? O seguro-desemprego. O seguro-desemprego é também bem diferente do Brasil. Tipo, não importa quanto tempo você trabalhou lá, tem um período X que você tem que trabalhar, mas você vai receber lá 4 a 6 meses de seguro-desemprego. Aqui não. Aqui é assim. Você vai ter que trabalhar quase 2 anos numa empresa, né? Você vai ter que ter de contribuição quase 2 anos, tá? E aí, se você for mandado embora na empresa, ou se você se desliga, na verdade, se você foi mandado embora numa empresa como agora, várias pessoas foram demitidas devido ao Covid, devido à pandemia. Aí o que aconteceu? As pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego. Só que o seguro-desemprego, eles vão te pagar por semana. E tem um cálculo bem que eu não vou definir para vocês aqui, que vou até poder estar falando aqui, coisa que não é. Porque eu tentei entender o cálculo e não decifrei o cálculo, mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Eles pegam por trimestre. Se você ganhou $8.000 naquele trimestre, eles vão pegar esse valor do trimestre que você ganhou e vão dividir pelo período que você trabalhou. E vão achar um valor, e aí esse valor eles vão dividir pelo número de semanas que eles vão te pagar. Então é mais ou menos assim o cálculo, tá? Antes eles estavam pagando até o teto de $600 por semana para cada trabalhador que pediu o seguro-desemprego. E aí, agora eles reduziram esse valor, tá? E estão pagando até $360 por semana, que é o valor que agora até foi acordado na nova determinação aí do governo Biden. Então, bom, eu já falei então essas grandes diferenças, né? Que tipo, tem a questão dos benefícios. Benefícios, aqui tem. Ah, tem benefício, Elaine? Como são os benefícios aí? O que as empresas dão de benefício? As empresas, elas geralmente, as médias e grandes empresas, pequenas nem tanto, porque elas não têm tanta estrutura, né? Elas dão plano de saúde, às vezes elas pagam integralmente para você, e aí elas ajudam na previdência privada, tá? Elas têm geralmente um bom plano de previdência privada e elas ajudam, tipo assim, cada dólar que vocês colocar ali na sua previdência, elas dão, sei lá, $10. Tô fazendo um cálculo assim, mas é mais ou menos isso, assim que funciona a questão da previdência privada deles, tá? Lá no meu trabalho, eu não tenho a previdência, o auxílio, mas eu tenho o seguro-saúde, que é o plano de saúde, que eles pagam 75% para cada funcionário, tá? Então, tipo assim, algumas empresas têm um benefício parecido com o do Brasil, em relação a essa questão de plano de saúde, previdência, plano odontológico, depende muito da empresa, tá? O vínculo empregatício, gente, o vínculo empregatício aqui nos Estados Unidos é, assim, praticamente não tem um vínculo empregatício, tipo aquela coisa de que, eu vou contratar você e eu vou ter que ficar com você, porque senão eu vou ter um monte de encargo para pagar se eu te mandar embora, então é melhor ficar com você. Isso não tem aqui, não existe. Na verdade, você trabalha para a empresa ali, quando aqui a gente faz o seguinte, a gente faz uma aplicação para trabalhar numa empresa. Eles vão analisar essa aplicação, tá? E aí, após essa aplicação, se eles analisarem aquela aplicação, seus dados, tudo, vão checar os seus dados e identificar que você é um candidato em potencial, eles vão chamar você para interview, que é a entrevista. Que é a entrevista pessoalmente ou então virtualmente, eles vão chamar você para fazer uma entrevista. Aí você faz a entrevista, após você fazer essa entrevista, eles vão definir se vai contratar ou não. Eles vão falar que vão te ligar, ou às vezes eles podem até te dar o retorno em seguida, enfim, mas eles vão fazer essa entrevista. Uma vez você contratado, a empresa falou assim, ok, quero você para o meu time, você vai trabalhar na minha empresa. Você acordou ali o salário, olha, eu vou te pagar X dólares por hora, né? Você vai trabalhar full time ou part time, enfim, definiu acordou tudo ali, como é que vai funcionar, você começa a trabalhar. Se daqui a um mês, entendeu? Ou você, ou a empresa resolver te demitir, porque não gostou do seu serviço, ou porque, sei lá, tá com problema financeiro, teve que fechar, alguma coisa nesse sentido, ela vai demitir você, ela vai te pagar o que você trabalhou, tipo lá,
semanalmente ou quinzenalmente, como eu falei. As empresas aqui, elas não pagam por mês, elas pagam geralmente por semana ou por quinzena, tá? E aí, ela vai te pagar, vai te dar um paycheck, ou vai cair um depósito na tua conta do período que você trabalhou, de acordo com quais regras, né, empresariais aí cada uma tem, né, a forma de pagar, e eles vão te demitir e acabou o vínculo ali. A mesma coisa você, não quero mais trabalhar naquela empresa, arranjei uma coisa melhor. Você vai informar ela ali, você parece-me que tem 15 dias para você sair da empresa, até para você sair de uma empresa, eles poderem te dar boas recomendações. Você tem que falar para a empresa quando você deseja sair, até quando você vai ficar. Você tem que, geralmente, 2 semanas eu fico, né, que você não deixar a empresa na mão. E aí você sai, tipo assim, e acabou o vínculo ali. Não existe esse vínculo que nem a gente, a empresa contratou e fica. Não tem. Então, devido até não ter as mesmas leis trabalhistas, as mesmas cargas tributárias de impostos sobre funcionários, aqui não tem. É muito clara e é muito volátil, é muito dinâmico essa questão de vínculo empresa, funcionário empresa. Então, isso, como eu falei para vocês, é bem diferente do Brasil, tá? Qual outra coisa mais que eu ia falar para vocês? Qual que é a diferença, gente? Realmente, você fala assim, a gente não tem muito benefício, não tem, por exemplo, outra coisa importante, lembrei, gente, a questão de você ficar doente. Aí no Brasil a gente sai pelo INSS, né? Aqui não tem o INSS, aqui não tem essa empresa que te dá, pública que te dá, ali te paga os dias que você não tá. Se você precisar sair doente, você não pode, você pode sair, mas você não vai receber por isso. Se você ficar doente e faltar um dia, mesmo que você justifique, que o certo é você justificar que você, para a empresa, que você não ficou doente e você teve que ir ao médico, tudo bem, mas a empresa não vai abonar essa falta sua. Você vai, no final ali da quinzena, você vai receber menos esse dia trabalhado. Mesma coisa, fiz uma cirurgia, eu precisava ficar 10 dias fora. 10 dias vai ser por sua conta, porque eles não vão arcar com isso, tá? Então, tipo assim, você sempre tem que pensar em ter uma reserva para evitar esses problemas que você possa ter aí, que pode acontecer, né? A gente tá aqui amanhã, a gente tá aqui hoje, amanhã a gente não sabe, tá? Por isso que aqui é muito importante hoje em dia não, sempre foi, o americano tem isso claro, a questão de um seguro. Aqui tem um seguro de vida, que é com benefício em vida. Inclusive, eu tenho esse seguro, porque a minha família tem, porque a gente veio pra cá. Como a gente veio pra cá e na época que a gente veio, a gente não tinha plano de saúde, hoje a gente já tem, a gente conheceu esse produto e a gente achou bem interessante em função disso, porque mesmo se você, por exemplo, tem pessoas que ficam com câncer, doenças graves, se você tiver uma doença grave, um câncer, e às vezes a pessoa fica anos fazendo tratamento, ela tem que se afastar da sua atividade, o seguro vai te pagar um prêmio em relação a isso, até que você se restabeleça novamente para você voltar à sua rotina de trabalho. Então isso é bem legal aqui também, tá? Eles fazem isso já pensando também nisso, porque realmente, se você ficar doente, aqui é uma das grandes, vamos dizer assim, é uma das grandes motivos de falência física e jurídica, de pessoa física e jurídica, são as questões de saúde, tá? As pessoas ficam doentes, elas não podem tocar aí sua vida, não podem tocar a sua empresa, e aí elas acabam falindo em função disso, e às vezes ela não tem um seguro, um respaldo, uma reserva para poder ficar ali e aguentar esse tratamento da doença, tá? Então, isso é importante vocês saberem, né? Aqui nos Estados Unidos é muito importante você sempre ter uma reserva para você lidar com essas intercorrências aí que a gente não espera na nossa vida, tá? Eu acho que eu falei tudo em relação à questão dos benefícios. Férias, por exemplo, lembrei das férias agora, é importante. No Brasil, a gente geralmente sai 30 dias. Aqui não tem 30 dias de férias. Aqui você sai 5 dias, eles te dão 5 dias de férias, tá? E aí, eles vão te pagar por esses 5 dias. Eles te dão um make off, você pode sair e voltar daí uma semana.
E aí, se você resolver ficar mais tempo, você tem que pagar por marcar com as suas férias. Tipo assim, eles não vão te pagar por isso. Tem algumas empresas que até aceitam você se desligar assim, ficar fora 2 semanas, vamos dizer, né? Mas uma semana ele vai pagar, depois de 1 ano, é claro, e a outra semana você que vai ter, que você não vai receber, tá? Eles não vão te pagar por isso. Então, as férias aqui, geralmente não, é 1 semana, tá? Aí, conforme você vai ficando, por exemplo, primeiro ano você tem 1 semana, segundo ano você tem 15 dias. Aí, eles pagam 15 dias pra você. E aí, depois, se você resolver, agora esse ano eu vou ficar 20 dias, vou ficar 1 mês, aí é por sua conta. Quando a empresa permite, é por sua conta, tá? Então, eu falei pra vocês como que é, né? Qual que é a visão? Porque a gente, por exemplo, quando eu vim pra cá, eu não sabia de nada disso. Eu fui descobrindo as coisas assim, trocando o pneu com o carro andando. Porque na verdade, não teve ninguém pra me explicar. Na verdade, a gente foi descobrindo e foi vendo como tudo funciona aqui e a gente vai entrando no ritmo. Hoje eu já olho as coisas do Brasil, eu já acho diferente, porque já me acostumei com o jeito de viver daqui. Tá? Os americanos, eles se aposentam com 65 anos, mas a maioria deles não param de trabalhar, eles continuam trabalhando, tá? Aqui na região que eu tô, na Flórida, em especial Boca Raton, tem muito idoso, mas que já se aposentaram, já tem 80 e poucos anos, tá? Inclusive, eles falam que aqui na Flórida é a sala da espera de Deus, né? Room waiting for God. Porque as pessoas trabalham no norte e depois vêm pra cá, pra viver a sua velhice, aposentadoria, até esperar a hora que Deus vai chamar eles, né? Mais ou menos assim. E aí, porque tem muito idoso, né? Mas eles trabalham muito, eles não param com 65 anos, eles continuam trabalhando enquanto eles tiverem saúde, enquanto eles tiverem disposição. Você vai ver em vários lugares, sabe, idosos trabalhando. Isso daí é bem comum aqui, não é uma coisa assim, por exemplo, se você vê idosos trabalhando no Brasil, você vai ficar com dó. Aqui não, aqui é normal, eles com 65, 70 anos, acho que eles trabalham até os 75 anos de boa aí, e depois que eles param, tá? Eles são bem ativos, mesmo sem trabalhar, eles vão no mercado sozinhos, eles fazem as suas compras, e a maioria deles, gente, moram sozinhos, porque os filhos saem muito cedo de casa, essa é uma cultura deles, vão para outros estados trabalhar, e aí eles ficam sozinhos, né? Aqueles que vieram pra Flórida, compraram casa, mansões aqui, porque economizaram a vida toda em relação à sua previdência, aquilo que eu falei pra você lá no começo, eles vêm viver a vida aqui, terminar de viver a vida, e aí o que acontece? Então, gente, eles continuam vivendo a vida deles aqui, né? Mesmo longe da família, às vezes a gente vê que os filhos vêm visitá-los com os netos, aí eles aproveitam, mas a vida deles praticamente são os casais, né, de idosos, muitas vezes eles vivem sozinhos, porque às vezes um ou outro já se foi devido à idade, mas enfim, eles tocam a vida, eles são bem independentes, até engraçadinho de ver, assim, a forma como eles fazem tudo sozinho, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas em relação a como é trabalhar aqui, tá? Como tudo na vida tem o ônus, tem o bônus, né? No Brasil tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. Aqui também tem. Basta a gente se adequar e tirar o proveito de tudo isso daí, de uma forma positiva pra gente, tá? Obrigada por cada um que comentou, continue comentando, na medida do possível eu vou respondendo. Tenho gostado muito de interagir com vocês. Eu quero desejar agora para quem está começando o processo, para quem quer entrar no processo, para quem tem sonho de ir para os Estados Unidos, eu desejo boa sorte para cada um de vocês. Estou torcendo aí que tudo dê certo também no processo de vocês, tá? E é isso, gente, muito bom estar aqui. Curtam meu vídeo, compartilhem e até o próximo vídeo. Bye!